você já entendeu já a árvore genealógica e sabe que cananeu é cananeu e filisteu é filisteu. Tá ok? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Simone Mercier, estamos aqui nesse quarto vídeo da série Geografia Bíblica. Já fizemos a apresentação da disciplina no vídeo 1. No vídeo 2 nós falamos sobre o mundo bíblico, isto é, o crescente fértil. No vídeo 3, foi o vídeo anterior, falamos sobre as nações cananeias. E agora vamos falar sobre os povos vizinhos de Israel. Vem comigo, assiste a vinheta que eu já volto. Agora sim, vamos lá. Povos vizinhos de Israel. Embora Israel já tivesse conquistado a terra, Israel ainda tinha mais alguns obstáculos. Havia alguns inimigos, povos inimigos que circuncidavam, isto é, que estavam nas adjacências de Israel. Vamos lá saber que povos eram esses? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar desses povos. 1. Filisteus. 2. Sírios. Fenícios. Amonitas. Moabitas. Amalequitas e midianitas. Então, esses povos eram alguns de grande poderio bélico, alguns eram grandes nações, outras de não tão de tão grande relevância, mas, como eu disse, todos eles em algum momento oprimiram ou se levantaram contra Israel. Essas nações serviam de uma espécie de termômetro espiritual de Israel. Deixa eu te explicar por quê. Porque toda vez que Israel estava bem com Deus, então Israel ampliava suas fronteiras. As fronteiras de Israel, o território de Israel era ampliado, era dilatado. Porém, toda vez que Israel virava as costas para Deus, consequentemente, o pecado trazia o juízo. Assim como a bênção, ou a obediência traz a bênção, também, da mesma forma, o pecado atrai o juízo. Então, todas as vezes que Israel pecava, se voltava contra Deus, um desses povos aqui, principalmente ali no período dos juízes, mas mais para frente na monarquia também, você vai ver que um desses povos vão se levantar contra Israel. Vamos falar de cada um desses povos, mas no vídeo de hoje, esse vídeo introdutório desses povos vizinhos de Israel, aqui na parte 1, nós vamos falar dos filisteus, ok? Então, os filisteus, eles eram um povo, tá? A origem dele, eu fiz aqui uma espécie de mapa mental. Eu particularmente amo fazer mapa mental. Se você não faz, eu te indico a começar a fazer, porque o mapa mental é um método para que você venha assimilar de forma muito mais fácil, mais eficaz o aprendizado. Então aqui eu coloquei, tá? Fica a dica. Coloquei aqui os filisteus e dentro desse contexto dos filisteus nós vamos abordar alguns tópicos importantes, que são a origem dos filisteus, a localização territorial deles. Vamos falar sobre a religião dos filisteus, as divisões e políticas deles, a cultura dos filisteus. Você está entendendo como um vasto conhecimento sobre este povo pode ser resumido ou organizado mentalmente através desse mapa, tá? Fica a dica, não faz mapa mental não, passa a fazer. Vai te ajudar muito em todas as matérias. Bom, vamos lá, vamos falar da origem dos filisteus, né? Vamos. Filistim
tá? É a palavra que vem do latim, tá? Que vai designar a palavra filisteus. E essa palavra, como eu disse, vem do latim, ela vai originar uma outra palavra muito conhecida, como Palestina. Lembra que eu falei para vocês nos vídeos anteriores que essa mesma faixa de terra aqui, ora foi Canaã, ora foi terra prometida, ora foi terra de Israel, do reino de Israel, ora foi Palestina? Então, você já entendeu porque no vídeo anterior porque ela era Canaã. Porque ela era a terra dos descendentes de Canaã, filho de Cão, ok? Só que Deus prometeu essa mesma terra ocupada pelos cananeus, pelas 7 nações principais cananeias, Deus prometeu a Abraão. E depois de alguns séculos, quando o povo de Israel vai voltar do Egito, conduzido ali pelo líder Moisés e posteriormente Josué, eles vão atravessar o Jordão e conquistar a terra. E Canaã vai se transformar, a terra que emana leite e mel, vai se transformar na terra de Israel. Só que lá na frente, no primeiro século da era cristã, o Império Romano vai ficar extremamente aborrecido com os judeus, vai mandar eles para vários lugares do mundo, vai ter uma dispersão do povo judeu, e ele vai falar assim: queremos varrer qualquer vestígio do povo judeu desse lugar. Não será mais chamada aqui de Israel, essa terra não será mais Israel. Chamaremos ela a partir de então de Palestina, ok? Então, o Império Romano, você vê o latim, ok? E ó, Filistim, vem a palavra Palestina, ok? É a etimologia da palavra. Eu amo estudar a etimologia das palavras, porque você aprende muitas coisas. Então, Palestina vem da mesma palavra Filistim, dos filisteus. Então, os romanos falaram assim: vamos chamar a terra dos judeus, não vai ser mais de Israel, vai ser o quê? Palestina, que vai se remeter ao nome dos inimigos deles. Vamos aí afrontar os judeus, ok? Foi esse o pensamento aí na época do Império Romano, tá bom? Palestina vem do latim Filistim, tá bom? Do mesmo origem etimológica de filisteus, tá? Vamos lá. Ainda falando sobre a origem, vamos lá. Vamos entender algo muito importante aqui. Você lembra dos filhos de Noé? Sem, Cão e Jafé? Ok. De Sem saíram os semitas, né? O povo do qual deu origem também a Abraão. Abraão é semita. E o Cão deu origem também a vários povos. Cão teve um filho chamado Canaã, e de Canaã vieram os cananeus. Lembra do vídeo passado? As nações cananeias vieram de Canaã. Canaã era o pai de todas as nações cananeias, pai dos cananeus, só que Canaã era filho de Cão, filho de Noé, ok? Só que Cão não teve só Canaã. Cão também teve Mizarim, ou o Egito, também que deu origem ao Egito. Mas dentre os filhos de Mizarim veio aquele que daria origem aos filisteus. Então, filisteus e cananeus vêm de Cão. Só que os cananeus vêm de Canaã e os filisteus vêm de Mizarim. É legal você entender, tá? Genealogia é muito importante. Já cansei de falar isso para vocês, falo sempre dos meus alunos. Quer entender de onde veio os filisteus? Os filisteus são cananeus? Não são cananeus. Os filisteus vêm de Mizarim, tá? E os cananeus vêm de Canaã. Filisteus de Mizarim,
cananeus de Canaã. Esses dois aqui são filhos de Cão, ok? Entendido? Essa é a origem dos filisteus. Vamos lá, outra situação importante a considerar ainda sobre a origem dos filisteus é que eles são povos do mar, conhecidos como povos do mar. Eles tinham grande habilidade marítima, grande habilidade de navegação, assim como os fenícios, que falaremos nos próximos vídeos. Eles estavam nas ilhas, inicialmente nas ilhas gregas, como Chipre, Creta, tá? Essas ilhas gregas, lá em cima, na parte de cima do Mediterrâneo, é importante você pegar os mapas e estudar os mapas, é importante, tá bom? Então, os filisteus inicialmente estavam lá. Só que, devido à localização deles lá nessas ilhas, eles desenvolveram essa grande habilidade de navegação. Aí, certa feita, eles saíram lá das ilhazinhas deles, grega, e foram para o Egito. Vieram para cá, para o Egito. Só que Ramsés III não deixou isso mole para eles, não deixou. E simplesmente falou para eles tirarem o cavalinho da chuva, que ali eles não iam ficar. Eles não conseguiram conquistar o Egito. E o que eles fizeram? Pegaram o banquinho deles, saíram de fininho, viram que o Egito não dava para eles, aí eles navegaram mais um pouquinho, vamos parar em outro lugar então. Vieram para a costa de Canaã, na época. Então, já vindo aqui, saindo da origem que eles eram das ilhas gregas, um povo do mar, tentaram depois conquistar o Egito, Ramsés III não deixou, aí eu já entro aqui na localização. Qual era a localização deles depois disso? Eles vieram para a costa do Mediterrâneo, ao sul do Carmelo, ó, lembra desse daqui? É o Carmelo, a cadeia aqui do Carmelo. Então, do sul do Carmelo até o sul de Israel, ou de Canaã, eu tenho aqui essa costa do Mediterrâneo, tudo que filisteus dominaram, tá bom? Eles dominaram essa localização aí, tá? Esse território. Eles estavam localizados nesse território, do sul do Carmelo até aqui embaixo, ok? Eram povos do mar. Vamos lá, divisões políticas. Os filisteus, eles não eram liga sacral, eles eram ali uma monarquia, tá? O governo de estado, o governo deles era pela monarquia, ok? Então, eles tinham um rei, o governo era centralizado nele, e a política, as divisões políticas dele eram em 5 cidades-estados, isto é, 3 dessas cidades eram marítimas e outras 2 dessas cidades eram mais interioranas, mais para dentro do território de Israel. Entendam, Gaza, Ascalon e Asdod ocupavam mesmo a costa do Mediterrâneo. Aqui, ó, costa do Mediterrâneo. Porém, Gat ficava na planície de Cefelá, aqui, ó, mais na região interiorana, o interior, não era costeira, e Ecrón já fazia mais fronteira com Jerusalém, tá ok? Então, essas 5 cidades, Gaza, Ascalon, Asdod, Gat e Ecrón, eram aqui as cidades-estados desse Império Filisteu, tá ok? Porque Império Filisteu, vale lembrar que em 1964, a Universidade Arqueológica lá de Roma pôde ali achar, comprovar historicamente a existência dos filisteus, que foi um grande império que se estendeu em certo momento, tá? De lá do Golfo Pérsico até a costa do Mediterrâneo. Isso entre 2500 a 1500 a.C. Então, há achados arqueológicos, sim, que comprovem, fora ao texto bíblico, também a existência dos filisteus. Também vale lembrar, ainda falando dessa questão,
que os filisteus, eles foram sim invadir lá o Egito, antes de vir para a costa do Mediterrâneo aqui em Canaã. Eles invadiram o Egito e Ramsés III botou eles para correr. Lembra que eu falei isso? Pois bem, há achados arqueológicos também, documentos egípcios, que comprovam o que eu estou falando, ok? De fato, o que até mesmo a arqueologia vai comprovar. Os filisteus existiram e também os romanos comprovam isso. Então, seguindo aqui, a divisão política eram 5 cidades-estado, sendo 3 litorâneas na costa do Mediterrâneo e 2 mais interioranas, uma na planície de Cefelar e outra mais aqui, ó, Cefelar, e a outra aqui mais fazendo fronteira, era fronteiriça com Jerusalém. Vários embates ocorreram ali, né? Enfim, vale lembrar que Davi lutou com um filisteu, o mais poderoso, né, do exército dos filisteus, o mais poderoso guerreiro do exército filisteu. Davi lutou contra ele, venceu, o chamou de incircunciso. E os judeus, ou aliás, os israelitas, judeus ainda não, os israelitas, eles tinham esse costume de chamar os filisteus de incircuncisos, isto é, não aliançados com Deus de Israel, ok? Por isso Davi o chama de incircunciso. O que é esse incircunciso? Para afrontar o exército do Deus vivo, tá? Então você entende aí o porquê Davi falou isso. Vamos lá. Falando aqui sobre a religião. A religião dos filisteus, gente. Eles tinham os deuses. Eles trouxeram o costume dos deuses lá gregos. Lembra que eles viviam em ilhas gregas antes? Tá. Eles trouxeram o costume dos deuses gregos, mas eles deram uma caminhadinha pelo Egito, passaram pelo Egito e pegaram os costumes dos deuses egípcios, mas também aderiram, se casaram também com os deuses de Canaã. Então olha só que mistura, eles, cara, eram extremamente idólatras, ok? Então, o principal deus dos filisteus, deixa eu só lembrar um negócio para vocês, filisteu é o nome do povo, mas o nome do reino é Filístia, tá ok? É igual Israel é o reino e o povo israelita. Então, Filístia é o reino, o território da Filístia, e o povo é filisteu. Então, assim, lá na Filístia, você vê a predominância, não, a totalidade de idolatria, tá? Não havia monoteísmo ali entre eles, nem entre os cananeus, nem entre os filisteus. Eles eram mesmo idólatras, cultuavam vários deuses. O principal deus é Dagon, tá? Temos aqui Juízes no capítulo 16, versículo 21 a 30. Tinham os templos, né? Os templos por todo o território filisteu. E um juiz chamado Sansão, ele é levantado, tá, para livrar Israel da opressão dos filisteus. Lembra que eu falei do ciclo da apostasia? Que Israel enfrentou em todo o tempo dos juízes? Eles apostatavam, aí um inimigo se levantava porque eles perdiam a proteção de Deus, e daí eles eram oprimidos por um povo, e eles oravam a Deus, Deus levantava um juiz, esse juiz nesse momento foi Sansão. Sansão, ele, como eu posso dizer, Sansão, ele foi muito importante para combater os filisteus, porém, já no momento da sua morte, ele derrubou as colunas ali do templo de Dagon, e ele matou muitos filisteus, ok? Então, o principal deus dos filisteus era Dagon. Um deus que era metade peixe e metade homem. Tinha corpo de peixe e cabeça de homem, e por aí vai. Esses dois aqui, Astarote e Baal-zebute, eles já eram mais cananeus, tá ok?
Uma curiosidade aqui, Baal-zebub significa Senhor das Moscas, ok? Então também era um deus também cultuado, um deus cananeu cultuado pelos filisteus, tá? Eles pegaram esses deuses lá, pegaram, que eu digo assim, pegaram para si esse costume de cultuar deuses cananeus, embora não fossem cananeus, porque você já entendeu já a árvore genealógica e sabe que cananeu é cananeu e filisteu é filisteu, tá ok? Vamos lá. E eles também tinham o costume de levar os deuses deles, os ídolos deles para a guerra. Você tem lá em 1 Samuel 5, 1 e 2, tá bom? Versículo 1 e 2. Você pode ver que eles também tinham esse costume de levar os ídolos para a guerra. Falando da cultura agora dos filisteus. Tanto a língua quanto a cultura era parecida com a dos cananeus, né? Você vê, digamos, quando Davi conversa com os filisteus, ele é compreendido e ele compreende tranquilamente. Então, assim, a questão da língua, você vê que tanto os cananeus quanto os filisteus, eles possuem a língua ali e a cultura bastante parecida. Eles são idólatras, eles possuem a língua parecida, enfim. Vale lembrar também que eles usaram ataludes e também aquelas máscaras, né, que eles colocavam morto. É tipo mesmo que os egípcios, o costume dos egípcios. Foi o que eu te falei, foi um mix. Costume da Grécia, os ídolos da Grécia. Também eles passaram pelo Egito e pegaram bastante costumes deles. E também os costumes dos cananeus. A mistura de tudo isso daí é a cultura dos filisteus, ok? Vale lembrar também que eles eram guerreiros. Eles usavam armaduras, a vestidura mesmo de guerra. Isso estava ali no sangue dos filisteus, a guerra. Eles tinham um poderio bélico bastante significativo para aquele tempo. Eles eram uma potência, gente, os filisteus. Por isso que eles tentaram invadir lá o Egito, mas não conseguiram, né? Não conseguiram ganhar o Egito, não. Mas eles eram guerreiros, tinham armas de ferro, ao contrário de Israel, que tinha arma de bronze, que no caso não era muito apropriado, tá? No caso, os filisteus tinham armas muito mais apropriadas para a guerra, ao contrário do povo de Israel, que estava bem ainda. Por isso que quando Deus fala para eles chegarem na terra, eles não chegam por aqui, eles dão uma volta e vêm por aqui, porque a princípio eles conquistariam Canaã, né? Por aqui eles atravessaram o Jordão e só depois que eles entrariam no embate com os filisteus, que era um povo de guerra, tinha carros e cavalos de guerra, cavalaria, aqueles, enfim, todo um poderio bélico para a época bem top, entendeu? Então vamos lá. Tá. Eles respeitavam, eles aderiam-se a uma estrutura familiar, tá? Eles eram adeptos dessa prática, porém eles poderiam ter várias mulheres, tá? Então, poligamia também. Ao contrário, né, de Israel. Eles tinham muitas mulheres, tá, ok? Os filisteus tinham esse costume. Bom, gente, eu falei bastante coisa sobre os filisteus, ok? Você vê em várias referências bíblicas no livro dos Juízes, na parte do início da monarquia de Israel, com Saul, com Davi, todo esse embate com os filisteus. Você vê que Davi lutou com o maior guerreiro filisteu. Você vê que Sansão foi levantado por Deus para dar escape a Israel da opressão dos filisteus. Então esse povo faz muito parte da história de Israel. Então é muito importante você conhecer, tá, todo esse contexto. Quem são os filisteus? Eram, sim, povos vizinhos de Israel. Então nós falamos sobre a origem, localização, divisão, política, religião e cultura desse povo. Em síntese é isso, eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo a gente vai para a parte 2, 3, 4 e por aí vai,
para falar sobre essas 8 nações inimigas, tá? Vizinhas inimigas de Israel. Bom, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.